quando eu tinha 15 anos, eu vivia oprimido como milhares e milhares de jovens negros, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma possibilidade de estudar e dar um salto qualitativo. Hoje, transcorridos aí mais de 60 anos, né, hoje as coisas deram um salto que eu não sei para onde estão caminhando, mas não é mais aquilo. Preciso que a gente comece a construir caminhos diversos para que nós sejamos tratados como cidadãos, independente de sermos negros, amarelos, azuis. Essa ideia segregadora ou separatista de que eu sou negro, você é branco, você é árabe, você é americano. Gente, é essas fronteiras que a alma não deseja e que a alma não tem. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, uma terra formada por indígenas e imigrantes que vieram de várias partes do planeta, principalmente da África, durante um período sombrio da humanidade, o tráfico transatlântico, que trouxe cerca de 5 milhões de africanos escravizados que ajudaram a moldar o país com a maior população negra fora do continente africano. Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil, de que temos conhecimento, vieram via Portugal. Estavam em Portugal e de Portugal vieram para o Brasil. Depois vieram africanos escravizados, trazidos da Senegâmbia, da Alta Guiné e desde muito cedo do Congo, sobretudo do noroeste da atual Angola, que era o centro do Reino do Congo. Há um capítulo extraordinário da história da humanidade que é pouco narrado e que deve ter um espaço bastante amplo na história dessa que foi a maior das imigrações forçadas que a história conheceu, que foi a imigração forçada de africanos para as Américas. Não se pode escrever a história do Brasil, nem compreender o Brasil, sem uma presença africana muito clara e que chega longe desde cedo. Dizia Herbert Baldos que quanto mais se entrava para o interior do Brasil, mais se ficava índio, ficava-se também mais africano. Na construção da identidade brasileira é uma coisa marcante, porque toda a civilização africana, que é uma civilização milenar, berço não só da humanidade, porque os primeiros homens surgiram na África, mas também berço da civilização. Então, esses valores vieram para o Brasil nessa reposição das tradições africanas, principalmente através da religião, que é fonte dessa civilização e é fonte da cultura afro-brasileira. E nessa cultura brasileira marcada pela presença africana, em todos os gêneros de literatura, música, a construção do futebol arte brasileiro, que marca demais a identidade nacional, a presença do negro em várias dimensões da sociedade brasileira em termos de cultura, as escolas de samba, a capoeira, a afinidade de instituições, de linguagens, entendeu? Que marcam as regiões brasileiras em vários momentos, em vários aspectos. A cultura negra não passa no Brasil de cultura afro-ameríndia, né? Então a gente já fundiu. Os ternos de reis tem da cultura portuguesa, tem do fado, né? Aí você vai dizer, poxa, e o tango na Argentina? Milonga. Milonga é uma coisa da cultura negra. Que pena que algum tempo houve uma extinção de negros na Argentina. Mas a coisa é tão forte, como eu falo, resiliente, que resistiu até o tango. Está muito ligado ao que nos propusemos. Nos propusemos ao encontro, à dança. Nos propusemos a festejar a música. E isso eu acho que é cultura humana.
Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 53% da população é negra. Porém, 127 anos após o fim da escravidão, ainda há pouca representatividade da população negra em muitos setores da sociedade. Em determinado momento da vida, quem eram os homens de grande prestígio no Brasil? Carlos Gomes, mulato. Juliano Moreira, grande psiquiatra, maior psiquiatra do seu tempo, negro. Teodoro Sampaio, grande geógrafo, negro. E vai por aí. Uma presença muito grande do mulato, do mestiço, do negro na vida brasileira, que de uma certa maneira ele foi perdendo com o passar dos anos, na medida em que tornou-se mais visível para cada um de nós a marginalização dos descendentes de africanos no Brasil. Já era ruim, porque era um cenário de escravidão. Quer dizer, você branco era livre, negro era escravo. Agora havia as exceções. As exceções eram aqueles que, sendo filho de branco, funcionavam como brancos e não como negros. No período pós-abolição da escravidão, a gente tem a organização do movimento negro, do que a gente hoje conhece como movimento negro, sempre lutando por acesso a bens básicos, né, a direitos essenciais. Então, enquanto, por exemplo, a população migrante, já naquele momento histórico, classe trabalhadora, lutava por melhores condições de trabalho, a população negra, ex-escrava e seus descendentes lutavam para acessar esse espaço de trabalho mesmo precário. Acesso à educação, garantias de direito da saúde, moradia. Isso sempre acompanhou a vida da população negra de maneira geral. O combate à disparidade entre negros e brancos, que ainda permanece em toda a vida social brasileira, ganhou muitas vozes, representantes importantes como, por exemplo, Abdias Nascimento. O legado do Abdias é trazer ao Brasil o questionamento e as propostas de melhoria da situação dos descendentes de africanos, das pessoas negras, na sociedade brasileira, que é uma sociedade muito racista, que não se percebe como racista. E esse dilema faz com que a sociedade resista à ideia e às propostas de ações efetivas para combater o racismo. O Abdias vai levar ao Congresso Nacional várias propostas e, sobretudo, o tema, né? O negro no Brasil, o racismo no Brasil, a necessidade de combater o racismo no Brasil. E os colegas dele não se acostumavam a ouvir falar disso. Então, ele abriu muito o debate ali e fez as propostas sobre ação afirmativa, que ele chamava de ação compensatória, focalizando a questão mesmo histórica, e tanto na educação, como no mercado de trabalho, como na justiça, né, com a definição do racismo como crime, no projeto dele de lesa humanidade. O mito da democracia racial é uma ideologia. E as ideologias são construções intelectuais que são feitas com algum fim. E o fim dessa ideologia da democracia racial é apresentar uma visão de harmonia aqui no Brasil entre as raças e as classes sociais para mascarar a guerra contra a população negra aqui, que é majoritária, uma verdadeira guerra e um verdadeiro propósito de exterminação, ou de extermínio, não sei qual dos dois é correto, de exterminação da população de origem africana.
Jovens negros são as principais vítimas da violência e têm 2,5 vezes mais chances de serem assassinados no Brasil do que os jovens brancos, segundo o relatório do Índice de Vulnerabilidade Juvenil. A preocupação é essa, até hoje é essa. A questão de poder viver, né? Sem ser assassinado. É muita arma, muito tiro, muita morte. As pessoas têm mais acesso às armas, à munição, continua tendo grande acesso e a polícia continua matando e acaba sendo os mortos virando estatística, né? Isso é distribuição de renda, né? A questão toda é essa, né? E essa questão é tão séria que ninguém está tranquilo. A gente não pode falar assim, a gente vive em paz. Todo mundo que sai, vai para a rua, jovem, a mãe fica preocupada quando demora e tal, os assaltos. Lógico que tem lugares que tem mais segurança, que a polícia tem mais presença policial, tem mais, né, os lugares ricos são assim, a polícia está ali presente e tal, mas mesmo assim tem que ter polícia. Porque senão tem invasão, tem tiro. E a polícia, ela só é a ponta, ela só é quem faz o serviço sujo. Dessa maneira eu posso dizer que aquele trabalhador, muitas vezes negro, que veste uma farda de policial militar e numa periferia agride, violenta, até mata, ele só é quem aperta o gatilho. Mas aperta o gatilho junto com ele toda uma estrutura de poder secular. O secretário de Segurança Pública apertou o gatilho junto com aquele cara da milícia. Os juízes que prendem, sobretudo negros no Brasil, quantos por cento são filhos das elites? 1, 2? Então a gente tem 98, 99% de pobres, filhos da classe trabalhadora presos. E desses, 70% são negros. O poder judiciário é a continuidade dessa história de chacinas. O policial e demais sociedade, vendo negro médico, vendo negro juiz, vendo negro engenheiro, vão começar a mudar o conceito deles. Esse é o grande problema do Brasil, onde o povo negro é exageradamente discriminado. E isso tem que mudar. Um país continental como esse, com a população mais expressiva do planeta em diversidade, inventou no futebol uma técnica, inventou no boxe outra técnica, inventou para o UFC outra técnica, mas na academia essas pessoas não têm acesso, não conseguem estudar. Então a cultura é que educa. Por exemplo, a cultura do Olodum, em 36 anos, libertou muita gente dessa opressão. Muita gente foi fazer faculdade, muita gente foi morar no exterior, muita gente tornou-se empreendedores, muita gente tornou-se músico de renome. E ao mesmo tempo essa cultura transformou uma população de uma área da cidade tímida, com medo, receosa, em uma população que anda de cabeça erguida. Temos uma sofisticação e uma forma até de articular, de pensar e de conviver que está muito aquém do que está nas literaturas e no comportamento didático. A comunicação da tradição africana, que é uma comunicação da participação, praticamente exige a presença do outro. Forma uma tatilidade no sentido de todos os sentidos participam da comunicação, tudo fala, tudo diz, tudo simboliza. Na literatura, Carolina Maria de Jesus foi fonte de inspiração para brasileiros e principalmente brasileiras. Lançado em 1960, o seu diário chamado Quarto de Despejo virou best-seller. Obstinada, a hoje considerada uma das mais importantes escritoras negras do país, sustentava a família com a venda de lixo reciclável e ensinava aos filhos o gosto pela leitura. Tinha que limpar São Paulo do pessoal da rua, né, dos pedintes. Então, colocaram num caminhão e jogaram lá na favela do Canindé. Por isso que ela fala, quarto de despejo, né? Eles foram despejados. Então ela começou, ela mesma construiu o barraco e ali ela escrevia. Podia faltar comida dentro de casa, mas não faltava leitura. Não faltava livros, ela lia, ela contava histórias, ela fazia de tudo para gente ir para a escola. O maior sonho dela é que tivesse uma filha professora, né? Eu acho que eu fui
conseguir contemplá-la com isto. Nós vivemos uns 2 anos e meio, 3 anos comendo bem. A vida inteira foi passando fome, né? Mas, tirando esse lado de dinheiro que não é tão importante, o que eu mais tenho orgulho é o legado que ela deixou, né? Porque várias Carolinas, eu tenho ido nessas palestras, várias Carolinas, a maioria com a mesma história. Filhos, criando sozinha, escrevendo, trabalhando e escrevendo nas horas vagas. E eu sinto assim muita emoção dessas mulheres. E elas falam, olha, estão me espelhando na sua mãe. Há 12 anos nascia a primeira faculdade idealizada por negros, onde 90% dos alunos são negros autodeclarados. A Zumbi dos Palmares, que carrega o nome do maior herói negro nacional, é a primeira instituição de ensino superior voltada para a inclusão do negro na América Latina. Nós precisamos criar condições e reunir as energias que permita que, do ponto de vista simbólico, a gente saia do lugar que está determinado, enfim, de um sublugar. E nós então pensávamos que era preciso ousar. E a ousadia partia do conhecimento de que os limites eram quase que insuperáveis, e mesmo que a empreitada se colocava como um traço de imponderabilidade, mas que ir adiante significaria então dar um salto daquele lugar que estávamos. E nessa perspectiva eu acho que a Zumbi dos Palmares se colocou primeiro como um agregador, né, uma centrífuga onde as energias convergiram. Segundo, ela conseguiu, através do alinhamento de uma série de formadores de opiniões, negros ou não, se constituir como uma ação de impacto relevante, de importância significativa, e ela conseguiu, da mesma maneira, no seu desenvolvimento, puxar o tema. A gente discutia lá embaixo, lá no raso, e com a universidade a discussão teve que subir, como se diz aí na gíria, a régua, de modo que as pessoas se juntaram para discutir, tá, e depois da Zumbi, o que mais? Né? Um ministério, a governança, a presidência do país, ou os postos nas estatais, ou as grandes realizações econômicas, financeiras, enfim. Eu acho que ela fez com que a mentalidade subisse bastante nessa perspectiva. É raro o estudante de nível superior que ele consegue sair da universidade sem um choque de viver no mundo acadêmico branco. O mundo acadêmico branco brasileiro, ele é super excludente. Você só termina o curso de medicina se você tiver dinheiro para a internet, para livros espanhóis, livros em inglês, carro, não pode trabalhar. Então, esse é o mundo em que nós vamos ter sempre necessidade de médicos. Esse é o mundo que os nossos economistas, no geral, eles pensam muito na questão monetária do país. Por uma série de limitações e uma série de particularidades na trajetória histórica, o negro esteve sempre refém, principalmente do poder público, das instâncias públicas e privadas, onde eles construíam agendas e eles determinavam essa agenda, de modo que só competia ao negro ser o coadjuvante. A gente quase que se colocou como um espelho para que todo o resto da comunidade, para que todo o resto do nosso contingente de negros pudessem quase que sofrer um processo de despertar. Sim, é possível. A política de cotas nas universidades começou a ser testada em 2003, mas apenas em 2012 virou lei garantindo a reserva de 50% das matrículas nas 59 universidades federais e 38 institutos federais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual de negros no ensino superior passou de 10,2% em 2001 para 35,8% em 2011. Nesse cenário está inserida a criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A Unilab é produto do conjunto das ações afirmativas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde os anos 90, tendo maior incremento a partir de 2000, após a posse do presidente Lula,
há toda uma negociação, uma discussão de que é papel de governo e do Estado promover a igualdade racial. Em 2003 foi criada a CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que eu tive o prazer de ter sido ministra por 6 anos. E dentro das ações e proposições que a CEPIR passou a encampar, educação sempre foi um tema extremamente importante. Em relação à Lei 10.639, toda a reflexão em relação à necessidade de inserção dos negros na educação, tendo a compreensão de que a inserção no sistema educacional é uma porta para direitos. Tudo isso levou a mudanças importantes, como o ProUni, que é o programa Universidade para Todos, que coloca no cenário das universidades privadas no Brasil as bolsas para inserção de negros, indígenas, os pobres em geral. O debate sobre cotas nas universidades desvendou um Brasil que parecia não existir na mesma intensidade que foi apresentado. As falas que eram apresentadas no processo de debate sobre as cotas eram do emocional ao mais firme preconceito e discriminação. Por exemplo, por que os negros precisam de cotas para as universidades? Nós não estamos falando de direitos iguais? Só que não se considera os 5 séculos de não inclusão. As coisas, como se aplica isso no cotidiano, pode ser ou pode não ser certo. Mas aquela ideia de que o ser humano deve ser controlar o seu destino e controlar o seu destino em solidariedade com os outros, que a solidariedade é uma função imprescindível do ser humano, que sem solidariedade o ser humano perde fundamentalmente aquilo que faz dele um humano e se converte em uma fera. Nós temos sim alguns bravos e importantes professores jovens, né, negros que estão atuando dentro das universidades, mas ainda é um percentual ínfimo. A quantidade de negros que entra na faculdade pública brasileira está crescendo e a quantidade de brancos cresce mais ainda. Portanto, o fosso entre brancos e negros está cada vez maior no acesso à universidade. Então, foi uma vitória, só que essa vitória está causando uma realidade que nós vamos ter que recompactuar a questão da inclusão. As cotas no setor público são uma realidade recente, quando a Lei 12.990 de 2014 passou a reservar 20% das vagas em concursos públicos federais para negros e pardos. Apesar do avanço, é preciso mais, como, por exemplo, o maior acesso ao setor privado e a equiparação dos salários. De acordo com o IBGE, a renda dos negros ainda corresponde a 57% da renda dos brancos. É impossível a continuarmos forte no Brasil se a gente não lutar com mais intensidade pela empregabilidade no conjunto dos poderes públicos, municipais, estaduais e federais, bem como lutar pela empregabilidade nas grandes empresas, grandes multinacionais, grandes indústrias e no comércio. Ou seja, esse setor privado está muito omisso na causa da inclusão do negro. E é questão de honra lutarmos com garra para mudar essa realidade. A gente precisa apostar muito seriamente, muito fortemente, ainda no tema da inclusão social em várias esferas. E aí pensar a educação, que tem sido o carro-chefe dessa discussão por dentro dos movimentos sociais negros, mas dá muita ênfase ao campo do trabalho, ao campo da saúde, ao campo do lazer, que tem sido deixado de lado, isso é fundamental para a estratégia de sobrevivência das populações negras, ao tema da intolerância religiosa, que a gente precisa exterminar de uma vez por todas, e com muita força. Eu acho que a gente tem que centralizar nosso discurso, de maneira geral, na juventude negra. Vai ser muito difícil, por não dizer impossível, a conseguir os objetivos da década internacional dos afrodescendentes, que son 3: reconocimiento,
dos afrodescendentes, justiça para os afrodescendentes e desenvolvimento sem a participação dos jovens. Os jovens têm muito a fazer, têm muito a dizer para avançar essa causa. Ao mesmo tempo, nós consideramos que é muito importante criar espaços de diálogo, que esses espaços possam ser levados a outro nível, a nível do engajamento com os governos e com a comunidade internacional. A história é uma história de resistência, de luta, de beleza, diferente dessa história que nos ensinaram, né? Eu, historicamente, sou a resistência do meu povo, né? Aqui na sua frente não está só um professor negro. Eu sou aquele que foi escravizado, que foi trazido da África como trabalhador compulsório. Eu morri no caminho, eu sobrevivi, eu organizei todas as lutas no Império e na colônia, eu fui de liderança dessas lutas, eu fui bucha de canhão. O que eu aprendi com as dores que a escravidão nos trouxe? Eu aprendi muito sobre a capacidade de que eu sou um homem, e sou um homem como os pássaros. Minha pele tem vários tons, tem várias cores. Quando nós falamos da cultura, nós estamos falando de uma frase de um africano muito emblemático, Amílcar Cabral, o libertador da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que admitiu a cultura que era uma arma fundamental. Ele, para a Guiné-Bissau e Cabo Verde, ele adotou esse padrão, a cultura é a arma. Escreveu um artigo, que virou um livro depois, A Arma da Teoria, em que dentro desse livro tinha um capítulo, Unidade e Luta, que ele falava para a Guiné e para Cabo Verde, para a liberdade, é a cultura brasileira, é o reencontro. Nós precisamos estar juntos, fazer entidades que atuem intensamente dentro das universidades, para que o jovem negro que chega com consciência quase que zero de negritude comece a andar nessa direção e poder ser um negro convicto. Nós lutamos muito e colocamos negro na universidade. Só que essa fábrica de fazer profissionais está defeituosa. Só enxerga para um lado, que é o lado eurodescendente. Nós queremos que ela enxergue para todos os lados, especialmente os lados mais fortes, que é o afrodescendente, em primeiro lugar, que é o mais forte do Brasil, e juntos criar a nação respeitosa, integradora e que tanto sonhamos. A gente não raras vezes se vê desesperado pelo tanto que falta avançar. Não raras vezes a gente fica se sentindo assoberbado, achando que o peso dessa luta é muito pesada para, na verdade, não tantos ombros assim. Por outro lado, se a gente olha, por exemplo, para o Brasil ou para a América Latina como um todo, e se dá conta dos incríveis avanços que a gente teve em 15 anos, em 20 anos que a gente tem uma retórica de políticas afirmativas, e de 15 anos de real implementação de políticas afirmativas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente se dá conta o quanto a gente está mudando o cenário da nossa sociedade. Está em transformação ainda, e é difícil sempre observar o que está em transformação. Quando você tem o conhecimento, quando você busca o conhecimento, você sente quando a divisão de rendas é injusta, você sente quando a divisão racial, vamos dizer, ela é perversa. Cinema, sempre gostei muito de cinema, então eu aprendi muito com cinema, e alguns filmes que eu vi quando era menino, hoje eu morro de rir, porque eles eram absolutamente contrários a mim enquanto etnia, e hoje eu entendo melhor isso. Então a gente só pode se defender quando você tem o conhecimento. O nosso mapa é diferente. O nosso mapa não aceita mais, não deve aceitar mais esta diferença. Eu sou negro, eu sou um coitado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, eu acho que nós temos que nos unir, porque até nós somos a maioria da população, melhorar as nossas escolas, melhorar a divisão de rendas, misturar melhor o comando político e ideológico, dar oportunidade para que todos aprendam o que podem fazer para melhorar o país.